Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam. Boa noite a todos. Boa noite. É que eu falo baixo, mas é com bastante carinho retornamos a essa casa de caridade. Embora a gente já aprendeu, eu estava conversando com o Paulo, quando não dá para vir, a gente assiste agora pela internet, né? Mas é muito bom até um certo ponto, mas não podemos nos habituar, porque o ambiente da casa espírita, ele tem dupla função, nos acolhe e nos trata, coisa que muitas vezes na nossa residência a gente só tem a oportunidade do conhecimento. Mas embora um pouco atrasado, eu queria parabenizar as mulheres aqui presentes pelo dia de ontem. Como dizem muitas, né, não deveria ser um dia, deveriam ser todos os dias do ano, e é verdade, mas em especial as duas mulheres da minha vida que eu amo muito, ok? E se fazem presentes. Um jovem ávido por conhecer todos os ensinamentos da Bíblia, ele sai no mundo em busca de alguém que pudesse satisfazê-lo. Mas a todas as portas que batia sempre diziam: é impossível, porque demanda tempo. E a condição dele era que fosse um espaço de tempo muito curto. Ele dizia que não tinha tempo. Mas, na sua andança, ele encontra um mestre hindu. E o mestre diz: eu posso satisfazê-lo. E ele pergunta ao mestre: qual o tempo que precisa para me ensinar todos os ensinamentos da Bíblia? E o mestre diz a ele o tempo necessário que consigas permanecer somente sobre um dos pés. E ele diz: quando pode começar? E o mestre diz: podemos começar agora. Tome posição. O jovem assim o faz, e o mestre para um pouco, respira fundo e diz: ama. E se cala. O jovem, ao perceber que o mestre não falara mais nada, pergunta: mestre, e o resto? Ele diz: meu filho, a Bíblia toda é só para amar. O resto é ensinar como você deve amar. Essa obra fantástica que muitas das vezes nós desprezamos, ou temos às vezes a tristeza de ouvir companheiros dizer que a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, não faz parte do nosso dia a dia, porque equivocadamente nós já temos o Evangelho segundo o Espiritismo. E sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo não substitui a Bíblia. É uma obra espírita que traz somente a parte moral dos evangelhos ou da Bíblia. Mas é importante que a gente tenha todo o conhecimento, porque todo o conhecimento trazido até nós, ele é importante na nossa vida. O nosso estudo se baseia no capítulo Lei de Amor do Evangelho segundo o Espiritismo. A busca constante do conhecimento faz parte da existência humana. Estamos sempre procurando aprender mais e mais. E muitas vezes o conhecimento é obtido somente através de extensas pesquisas, observações e deduções, uma vez que não podemos dispor de todas as condições necessárias para o aprendizado imediato. Citamos como exemplo o conhecimento sobre a pré-história, que obviamente nós não podemos fazê-lo sob observação direta, mas somente através de análise das pistas deixadas pelos nossos ancestrais. E nós vamos aprender
simplesmente pela observação e através das pesquisas. Qual foi a época, o como, o porquê, analisando as suas mensagens, os seus utensílios e os seus rastros deixados. Transportemos agora essa analogia para o nosso Pai Criador. E durante o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos fazer uma pequena viagem no tempo, analisando, a partir da mensagem inicial de que o amor é de essência divina, o quanto nós encontramos desse amor ao longo de todo o tempo da nossa existência até o momento preciso. Estamos ainda muito distante de possuir condições necessárias para olhar para Ele e compreendê-lo de uma maneira direta. Entretanto, nós já estamos no estágio que nos permite, ao menos ao observar ao nosso redor, temos uma ideia bastante simples de Deus. Através das pistas que dia a dia, tempo em tempo, Deus coloca no nosso caminho. E Kardec, ele aponta na Gênese que Deus não se mostra, mas ele se revela pelas suas obras. Às vezes, aqueles que não acreditam na existência de Deus não têm como responder a observarmos a natureza. Essa orquídea que aparece na mensagem, ela faz parte de um estudo que demonstra, através de pistas, através daqueles fragmentos, não é? Daqueles fósseis, que as orquídeas têm em média 55 milhões de anos na Terra. Então a gente observa que muito antes de nós estarmos aqui, Deus já preparava um planeta com coisas maravilhosas. A criança, e essa imagem, que ela correu o mundo na época que aconteceu, quando nos Estados Unidos o médico operava uma criança ainda no útero da mãe, e ao abrir o útero, a criança bota a mão pelo lado de fora e segura na mão do médico. E ela é traduzida como, no momento de pavor, a criança busca socorro, busca proteção, segurando a mão do médico. Não é? E nós vamos observar que, através da coisa, Deus constantemente ele coloca as suas pistas para que a gente possa começar a entendê-lo. Porque imaginar Deus, somente espírito de ordem superior pode imaginá-lo tal como ele é. Mas nós podemos ter aí uma pequena ideia. A Gênese bíblica, ela descreve o aparecimento do homem na Terra de uma forma bastante poética. É muito interessante quando a gente estuda a Gênesis, algumas pessoas dizem, mas isso não é verdade. Mas é uma forma muito interessante, porque ele mostra, embora de uma forma poética, mas ao mesmo tempo, ele nos mostra essa preocupação que Deus teve em nos oferecer um mundo pronto, que contivesse as condições adequadas para a nossa subsistência. Quantas vezes nós, recém-casados, ou já casados há algum tempo, e quando recebemos a notícia de que um filho está para chegar, nós não começamos a ter essa preocupação, prepara o ambiente, pinta a casa, compra enxoval, faz isso, faz aquilo outro, né? E muitas das vezes nós até exageramos, compramos demais, ou compramos de menos, outros não podem comprar, e aí a gente se solidariza e começa a também pedir para ajudar essas pessoas. É tudo que a gente faz por amor àquele que vai chegar, no sentido de que ao momento em que ele chega, esteja tudo preparado para ele. Embora hoje a juventude está invertendo um pouco. Às vezes eles chegam antes que a gente tenha tempo de preparar alguma coisa, né? E aí sai todo mundo correndo para resolver o problema. É essa pressa que acaba não levando a lugar nenhum. Mostra também a Gênese que ao nos criar, disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa expressão façamos é porque na Bíblia ela fala que nesse momento da criação do homem, Jesus conversava com seus anjos colaboradores. Por isso tem a expressão façamos, não é isso? É certo que nós não somos perfeitos à semelhança do Pai, mas o seu amor infinito por nós, ele nos permitiu ser perfectíveis, ou seja, somos seres fadados à perfeição, queiramos ou não. Não adianta bater o pé e dizer que não quer evoluir, porque não adianta, nós vamos evoluir. Faz parte do processo a evolução, tanto nossa como do próprio universo. O nosso planeta está passando por um momento desse de evolução. Nós ainda encontramos muitos companheiros que estão batendo o pé, não companheiros da doutrina, mas companheiros de jornada, que bate o pé e acha que ainda as coisas materiais, o momento é mais importante. Mal sabem eles que no avançar da situação e no avançar do tempo, muitos estão angariando tudo que pode agora para aproveitar, quem sabe, numa outra existência, num planeta bastante inferior ao nosso. Porque não haverá mais tempo. Muitos espíritos que já estão desencarnando, comprometidos com as dificuldades na evolução do planeta, já estão desde meados dos anos 70, quando começaram a portar na Terra os primeiros espíritos vindo de Alcione, Alcio, sei bem a pronúncia, né? Os espíritos superiores, associado a uma gama enorme de espíritos também de planetas mais evoluídos, mas não na condição de espíritos já evoluídos moralmente. E esses espíritos, ao encarnar na Terra, eles abrem a necessidade de que esses espíritos estão criando dificuldade, eles sejam retirados da Terra. Muitos desses envolvidos com crime, com a corrupção, somente crime que envolve a humanidade, eles não mais reencarnam no planeta Terra. Então a gente não tem que ficar essa preocupação se está havendo desmando no governo, se a justiça não está fazendo isso, porque tudo vai se ajustando aos poucos. No livro O Amanhecer de uma Nova Era, diz que nós entramos num momento em que as grandes desencarnações em massa serão acelerados. O planeta não pode mais perder tempo. E nós temos que fazer uma opção. Isso é uma demonstração de amor por Deus, por cada um de nós. Nos dá a condição daqueles que querem continuar, acompanhando a evolução do planeta, que não sejam mais aí tendo dificuldades por aqueles que não querem acompanhar essa evolução. Mas não se perdem, porque é tal negócio. Muitas das vezes nós pagamos uma boa escola particular para o filho e o filho não quer estudar. O que a gente faz? Tira do particular e bota na escola pública. Não quer dizer que a escola pública não tenha qualidade. Tem algumas até que tem, mas nós sabemos que existe muito pouco investimento, tanto nas escolas públicas quanto na formação dos próprios professores, né? Mas isso é uma outra discussão, isso é um outro assunto. Então nós observamos que desde o momento em que Deus começa a se preparar para a nossa chegada, Ele já faz toda uma preparação, nos dando um planeta que dizem aqueles que vão lá fora, é um planeta maravilhoso chamado Planeta Azul. Diz os Espíritos através de André Luiz que o planeta Terra é um planeta escuro, um planeta que praticamente a luz não consegue chegar até seu solo pelo psiquismo das pessoas que vivem aqui. É necessário, é o momento de fazer uma limpeza, e a limpeza está sendo feita. E aí nós lembramos uma mensagem muito interessante que nós encontramos, né, a respeito da educação. Aqui fica andando mais rápido do que eu penso. Eu não estou habituado a isso, aí a gente traz o papel. Não é isso? E aí nós encontramos uma frase na educação que ela se encaixa direitinho no postulado divino, que diz o seguinte:
o pai que ama verdadeiramente um filho não faz as lições de casa para ele, mas o orienta e o apoia para que ele consiga aprender através do próprio esforço. Quantas vezes nós, querendo ajudar, atrapalhamos? É a história da borboleta no casulo, que nós conhecemos muito bem. Às vezes dá pena de ver a borboleta ali tentando sair daquele casulo e a gente fica olhando e parece que ela às vezes até vai desistir. E aí tem aquela história daquele garoto que, preocupado, ele vai e corta o casulo e a borboleta ela sai e logo em seguida ela morre. Porque o esforço próprio de se liberar do casulo é que permite que haja toda uma desintoxicação do seu organismo no processo da metamorfose. E aí a gente questiona, muitas vezes questiona, que a natureza ainda não é completa. Não é isso? Seguindo esse grande gesto de amor do Pai para conosco, e lembrando aquela frase que nós lemos agora, que o Pai que ama, Ele orienta. Deus começa a passar-nos as primeiras lições da humanidade. Vamos deparar mais uma vez com esse amor atravessando o nosso caminho na primeira revelação feita em Moisés. Essa primeira revelação é porque dentro da doutrina espírita nós entendemos que foram 3 revelações. Se chama os 10 mandamentos. A importância do cultivo do amor nessa orientação, ela é demonstrada logo no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vimos trazer os 10 mandamentos no seu original. Não o fizemos porque o tema não é, a palavra não é essa. Mas se nós formos procurar a tábua dos 10 mandamentos, nós em nenhum local vamos encontrar o primeiro mandamento como amar a Deus sobre todas as coisas. Porque na realidade isso aqui é uma síntese do versículo de 1 a 3 ou a 4, se eu não me engano, de Êxodo 20. E ele descreve toda uma situação e que, através dos estudiosos, eles sintetizaram nessa expressão, que na realidade é isso mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E é muito interessante quando nós estudamos ou lemos sobre os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos eles foram revelados a Moisés mais ou menos em torno de 1800 anos antes do Cristo. Não há uma data segura. Nós vamos encontrar de 2000 anos a 1400 anos. Não há uma data segura. Mas se nós formos ler um por um, nós vamos ver que se ele tivesse sido enviado hoje, ele estaria atual. Porque ele fala em amar a Deus sobre todas as coisas, não ficar utilizando o nome de Deus em vão. Quantas das vezes nós usamos isso em casa? Quando no processo da educação, os nossos filhos não nos obedecem, o que nós fazemos? Papai do céu está te olhando. E não está nada satisfeito. Não estamos usando o nome dele em vão? Vamos. Nós perdemos autoridade e queremos que ele assuma a nossa parte. É usar o nome. Guardar domingos e festas. Hoje, nós temos aí no Código Trabalhista a obrigação de ter um dia de folga por semana. Não é isso? Honrar pai e mãe. É uma coisa que parece que está em desuso isso aí hoje. Não matar, não praticar adultério. E esse adultério não se fala somente na questão do adultério entre homem e mulher, marido e esposa, casais, mas tudo aquilo que nós podemos fazer como adultério. Adulterar a verdade usando da mentira, adulterar algum documento, adulterar uma informação para pagar menos imposto de renda. Tudo isso que nós fazemos às vezes para dar um jeitinho, e o brasileiro é especialista nisso, dar um jeitinho e se dar bem na vida, incorre justamente nisso aí. Nós estamos cometendo adultério, porque muitas das vezes nós adulteramos a própria mensagem espírita, quando querendo trazer ideias modernas no espiritismo, esquecemos às vezes de buscar lá nas obras básicas
Qual é a essência da mensagem trazida pelo Espírito da Verdade? Não roubar, isso praticamente não acontece no nosso município. Não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias. Então nós vamos ver que os 10 mandamentos, eles têm em torno de 3.600 anos, mais ainda está atual. Nós vemos como nós ainda não evoluímos. Um código divino, com 3.800 anos, nós ainda não conseguimos cumprir somente 10 dos seus itens. Embora a mensagem fosse de amor, o Deus apresentado por Moisés ainda era tirânico. O amor e o respeito a ele eram obtidos através da imposição e pela força. Por isso mesmo que as leis mosaicas, elas tinham e tiveram um caráter bastante transitório. Surge então, no momento adequado, a segunda revelação. E Deus nos envia a segunda revelação através do nosso Mestre Jesus. E desde o princípio, Jesus se posiciona como um continuador das leis divinas, porque ele era a segunda revelação. Ele não podia dar uma outra conotação da lei. O que ele podia fazer é dar um novo entendimento. E Jesus, então, desde o início, vamos encontrar em Mateus, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Dessa forma, sem nada destruir, Jesus veste com uma roupagem mais moderna e adequada aos homens do seu tempo as duras leis pregadas por Moisés. E em suas próprias palavras, os 10 mandamentos ficam então a partir limitados a apenas 2, e nas palavras dele abrange todos os outros. Nós vamos encontrar isso em Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas. Essa expressão contém toda a lei e todos os profetas, porque o Antigo Testamento ele era dividido em 2 partes. Num livro que trazia as leis e nas transcrições dos profetas. Juntando, nós temos o Antigo Testamento. E nós vamos ver que quando nós conseguimos entender, tanto o primeiro quanto o segundo, em amar o semelhante, nós vamos ver que todos os 10 mandamentos, eles perdem a finalidade. Porque quando nós começarmos verdadeiramente a amar o nosso próximo, a respeitar o nosso próximo, nós não vamos cometer nada daquilo que os 10 mandamentos ainda hoje condenam. De princípio, Jesus ratifica a importância da presença do amor em nossas vidas, conservando esses mandamentos que já havia sido colocado por Deus lá na primeira revelação, que é a questão do amor. Afirma Jesus: só há um imperativo moral realmente fundamental na nossa vida, que é o amor, do qual todos os outros princípios derivam. Jesus, tirando esse conceito da folha de papel, mostra que é perfeitamente colocá-los em prática. Enquanto a doutrina de Moisés não admite discussão e é imposta pela força, a doutrina de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e se impõe pela persuasão. Se Jesus foi o maior dos missionários e dos profetas, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso deste amor divino. Em sua postura de total dedicação ao próximo, atendeu a todos, até mesmo a mulher adúltera e aos criminosos, sem temer prejudicar a sua própria reputação. Gente, muitas vezes nós concordamos com o erro
para não perder o amigo. Aceitamos, às vezes, certas situações que contrariam toda a ética e a moral para não perder o amigo. Ou para não dar, que nem diz no popular, a cara ao tapa, né? E aceitamos passivelmente muitas coisas erradas que acontecem no nosso meio. Não digo meio espírita, mas no nosso meio social. Jesus passou pouco tempo na terra e foram suficientes 3 anos de evangelização para que o seu domínio se estendesse sobre todos os cantos do planeta. Não foi pela ciência, não foi pela oratória que ele seduziu e cativou as multidões, mas foi pelo seu imenso amor. Chega-nos o Espiritismo como a terceira revelação. A gente observa, dentro dessa cronologia criada por Deus, que Ele manda as informações de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Na mensagem de Moisés, como dominar um povo hostil? Imaginemos se Moisés naquela época falasse que havia reencarnação, que aquele que matasse ia reencarnar depois na condição de vítima, e que tudo se resumiria na questão da necessidade de nós amar o próximo. Jesus, já no momento mais avançado, ele já faz uma outra conotação da mesma mensagem. Nós já conseguimos entender, porque se de início nós tínhamos dificuldade de entender Deus como justo e bom, agora já era o momento de entender, de ver que na realidade aquele Deus tirânico não era tão mal assim. Nessa roupagem nova que Jesus nos traz para falar do Pai. E no momento certo também vem a doutrina espírita. Chegamos aos dias atuais e deparamos-nos com a terceira revelação, que nos foi trazida não mais apenas por um representante divino, mas por um grupo de espíritos, denominados Espírito da Verdade. Chega a doutrina espírita, e ela surge no momento de emancipação e amadurecimento intelectual do ser humano, que nada mais aceita às cegas, mas que quer ver aonde o conduzem, o porquê e como de cada coisa. Nós vemos isso no dia a dia, dentro da nossa casa, perante os nossos jovens, que hoje, aquela imposição que fazíamos no passado, ou que sofremos no passado dos nossos pais, quando muitas das vezes nós respeitávamos, para não dizer que os temíamos, mas a palavra deles bastava. Hoje em dia, não adianta mais. Porque o jovem hoje, ele não quer ser dominado. Ele quer ser esclarecido. Então, todas as vezes que nós dizemos algumas coisas aos jovens, nós temos que dizer o porquê que não pode. Meu irmão, no passado, já está desencarnado há alguns anos, ele criou uma dinâmica de educação na casa dele. Ele tinha 4 filhos. Aliás, ele ainda tem 4 filhos, porque os 4 estão encarnados. E quando eles faziam alguma coisa errada, ele dizia o seguinte: olha, eu vou contar até 3. Quando eu chegar a 3, a punição já está definida. Mas eu vou dar 2 oportunidades de que vocês repensem. Então, todas as vezes que alguém fazia uma coisa errada lá, ele olhava e falava 1, 2, acabou tudo. Com o mais novo, às vezes ele chegava ao 3, mas depois ele tentava negociar. E nós estamos conversando num grupo de estudo, eu falei, se for aplicar essa técnica hoje em dia, nós temos que primeiro contar até 100. Porque não adianta, no 3 não vai resolver. Então é mais fácil, fazemos o quê? Dialogar. Explicar por que não. É isso que vem fazer a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, na realidade, ela, assim como
Assim como Jesus, o Espiritismo não vem contrariar as leis, ao contrário de muita coisa que nós escutamos. O objetivo do Espiritismo é aproveitar os melhores recursos intelectuais do homem do momento e, através desse canal, facilitar a compreensão dos desígnios de Deus. O caminho escolhido pelos Espíritos, novamente, foi através do amor divino. E nós vamos ver que o Espiritismo traz em uma única lei a justiça, o amor e a caridade. Os raios de ação do amor ampliam-se mais ao entendermos que o amor ao semelhante como sinônimo de promover o bem deles e a nossa própria evolução. Então a doutrina espírita, na realidade, ela vem falar de amor, vem falar de justiça e vem falar de caridade. Mas não a caridade como nós ainda entendemos, porque para nós fazer caridade, às vezes, é colaborar com as obras assistentes à casa na arrecadação do quilo. Quantas vezes nós ouvimos companheiros dizer: eu trabalho na reunião mediúnica, que é uma das formas que nós praticamos a caridade aos irmãos desencarnados. E vem Divaldo Franco, num congresso em Porto Alegre, e ele diz que é um equívoco nós acharmos que ao trabalharmos numa reunião mediúnica, estamos praticando a caridade. Porque diz Divaldo que a reunião mediúnica é o momento em que os espíritos necessitados praticam a caridade para conosco, nos dando a oportunidade de entender, ver o que vai acontecer conosco se nós não mudarmos a maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Eles trazem a informação viva do que eles estão passando, simplesmente por desobediência às leis divinas. É a caridade dele para conosco. Então é uma grande oportunidade que nós temos de aprender. E vamos ver, através do Espírito Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, ele diz: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse amor sagrado. A doutrina espírita, ela, infelizmente, nós vamos encontrar muitos companheiros deturpando todo o ensinamento. E nós vamos ver a preocupação dos espíritos superiores através do livro, esse antes do Amanhecer de uma Nova Era, fala sobre a transformação do planeta, transição planetária. Em que os espíritos eles falam da preocupação, em que muitas casas espíritas estão simplesmente a dar uma ideia nova da doutrina espírita, estão deturpando a mensagem trazida pelo codificador. Ele diz que nós temos nos afastado muito do Evangelho e temos que retomar a isso. O trabalho que eles fazem através do primeiro livro é concluído no segundo, quando na obra O Amanhecer de uma Nova Era, eles falam de um trabalho que a espiritualidade faz junto às instituições espíritas, que se deixam levar através do modismo, através das falsas interpretações, através dos próprios interesses, através do egoísmo, da vaidade do ser humano, todo um trabalho do Cristo se perder, porque a doutrina espírita ela vem para dar sustentação ao momento que a Terra passa. E para que o trabalho do Cristo não seja perdido, um grupo de espíritos, capitaneados por Bezerra de Menezes, Pitinga, e agora outros nomes que eu não lembro, se alguém lembrar, por favor, me ajuda, né? O próprio Eurípides Barçanufo, eles, então, dirigem grupos espirituais de assistência a grupos espíritas na Terra, para que elas possam dar continuidade verdadeiramente ao trabalho que Jesus tenta implantar no planeta, não na doutrina, mas no planeta, que é esse momento da transição,
a doutrina espírita vem para dar sustento a esse momento. Por isso, é uma doutrina de razão. Por isso, é uma doutrina de esclarecimento, para que nós possamos entender verdadeiramente qual é o nosso papel, a nossa situação, o porquê de cada coisa na Terra, o porquê devemos proceder assim e não devemos proceder daquele jeito. Encontramos a família, e segundo a sociologia, a família é um conjunto de pessoas que se encontram unidos por laços de parentesco. Mas Emmanuel, no livro Consolador, nos diz que a família tem origens sagradas na esfera espiritual. Por isso, podemos observar as uniões sinceras como o cumprimento dessa lei única que dirige o universo. É a presença do amor que motiva a criação da família e que vem a ser a mais abençoada escola de evolução que Deus poderia nos ter dado, com todas as oportunidades de amparo, de resgate, de entendimento e de crescimento que ela, a família, proporciona. E é nesse ponto que nós mais estamos errando. Porque hoje o que nós vemos é uma verdadeira degradação da família. Não dessa família divina, mas da família humana. Porque ao par de se colocar em condições daquilo que o materialismo, daquilo que a sociedade, daquilo que se cobra, que nós temos que poder, temos que ter, esquecendo que temos que ser, passamos agora a terceirizar a educação dos nossos filhos. É uma preocupação muito grande da espiritualidade, porque nós os recebemos, os filhos de Deus, como instrumentos a serem trabalhados, como indivíduos, como espíritos que precisam passar pelo processo da reeducação de uma nova orientação. E o que fazemos? Transferimos para a escola a responsabilidade da educação. Educação que é nossa, é dos pais, não é da escola. E hoje nós vemos na sociedade pais que pagam verdadeira fortuna em escola particular para que os filhos, em idade de serem educados em casa, sejam educados na expressão dele nas escolas. E o que acontece? Há a questão do amor, que é um trabalho de desenvolvimento a ser exercido dentro da família, ele deixa de ser praticado, porque a escola, por melhor preparada seja para instruir os jovens, para orientá-los no sentido de ser um cidadão de bem, esquece que ele precisa passar pelo processo da formação do seu caráter moral. Caráter moral não se forma na escola. Porque a educação que leva ao caráter, ela passa pelo processo da exemplificação. E isso se dá em casa. Mas como posso falar a meu filho que ele não pode mentir quando toca o telefone e eu mando dizer que eu não estou? Como posso falar para meus filhos que eles não devem usar droga quando eu mando eles simplesmente no comércio comprar cigarro ou peço que eles acendam? Como eu posso falar que eles têm que se afastar da bebida se nós fazemos uso da bebida no dia a dia dentro da nossa casa? Nós vimos na internet, eu achei muito interessante, porque quanto o fato de um padre, durante uma missa, ele coloca num telão na igreja e durante 5 segundos passa um filme, um clipe, em que a globeleza seminua toda pintada aparece dançando. E aí a gente imagina o que aconteceu dentro da igreja, naquele E ele pergunta: alguém achou normal isso dentro da casa de Deus? Claro que ninguém vai falar nada. É aquele negócio, eu não vou falar nada, fico quieto. Eu discordo, mas fico quieto. Porque dizer, mas você discordou, não. E aí ele pergunta, mas isso que aconteceu aqui, na casa de Deus, acontece na casa de vocês, a todo momento. A casa de vocês também não é a casa de Deus? Por que aqui não pode e lá pode?
E aí completa o padre. Hipocrisia é quando nós condenamos na igreja do outro, na casa do outro, na família do outro, no meio do outro, através do outro, tudo aquilo que nós permitimos e fazemos dentro da nossa casa. Esquecemos que a nossa casa também é a casa de Deus. E vamos observar a questão da família, em que os laços de família, eles estão deixando de existir. Essa mensagem, viver em família, aperta esse laço. Eu não tenho uma boa memória não, mas ela faz parte de uma campanha que deve ter mais ou menos uns 15 anos. Não tem mais ou menos, Paulo Jorge? Mais de 15 anos? Mais, né? 20 anos, quando foi lançada essa campanha. Viver em família, aperte mais esses laços. E o que é que nós vemos hoje? Claro, alguém vai dizer, mas a minha família, existem famílias. Mas no meio da nossa sociedade, a família, ela está se separando. Nós conhecemos inicialmente, fizemos uma pesquisa, e depois começamos, através da própria internet, através de companheiros, dizer, mas isso acontece na minha casa. Pessoas que se comunicam dentro de casa através de mensagem. Os filhos estão no quarto e a mãe manda uma mensagem, o almoço está pronto. Aí ele responde, já vou. Só tal do torpedo. Não é? E aí durante o almoço está todo mundo lá conversando, não entre si, mas para fora. Eles estão presentes em corpos, mas estão ausentes em espírito. É a tecnologia a serviço da evolução, mas muito mal utilizada. É uma tecnologia que nós, às vezes, achamos que é melhor os nossos filhos estarem dentro de casa, porque estão mais seguros do que estar na rua. E eles ficam nas redes sociais. E qual é a segurança que as redes sociais dão hoje? Existe uma campanha na internet para que os pais não permitam que os filhos jovens se exponham eroticamente através de fotos, transmitindo para companheiros, porque não é uma via segura. Às vezes a gente imagina que temos todos os recursos em casa, Paulo Jorge trabalha nessa área, sabe muito bem, sabe até melhor do que eu, que não existe internet segura. Por mais que a gente pense, eles invadem. E o que é pior, passamos a conviver com esse temor, não mais fora, mas dentro de casa. E quantas vezes nós não temos coragem de adentrar ao quarto do nosso filho, porque lá na porta tem uma plaquinha, privativo. Nós diremos, eu resguardo o direito deles. Isso não é autoridade de pai. Porque o pai verdadeiramente que ama o filho, ele sempre orienta, ele sempre está junto com ele. E nós nos afastamos. Porque quando nós pegamos nosso filho com 2, 3 anos e mandamos para uma escola, às 7 horas da manhã, e os recebemos 7 horas da noite, e aí nós estamos cansados porque trabalhamos o dia todo. Eles estão exaltos porque ficaram na escola e os professores vão enchê-los de atividade para que eles facilitem o trabalho, eles vão chegar cansados também. Essa família vai conviver quando? Não queremos dizer, não estamos condenando aqui, o trabalho das mulheres. Não é isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos nesse processo de competição, de esquecermos que temos que ser e passar a termos que ter. Nessa competição cada vez mais maluca, na busca desenfreada pelo poder, pelo dinheiro, nós estamos deixando a oportunidade da educação dos nossos filhos. E vamos receber isso de volta. Vamos colher. Porque o próprio Cristo diz, o plantio é livre, é uma opção. Planta quem quer. Mas quem plantou, colhe.
Se nós não estamos dando a orientação que os espíritos que estão chegando precisam, eles vão cobrar de quem? De nós mesmos. E que nem diz um pai, o pai que não chora ao dizer não para um filho, ele chora depois, quando a desgraça bate à sua porta. Às vezes, nós temos que repensar nisso. Mas como nós poderíamos extrair de uma simples família, de um simples convívio, um exemplo de amor? E nós procuramos algo que nós pudéssemos trazer como exemplo de amor. Ah, mas tem tantos. A gente conversar com as pessoas, ah, mas tem o caso de fulano de tal. E são tantos exemplos bonitos de como nós podemos construir um amor verdadeiro a partir de uma família, a partir de um trabalho, a partir de uma verdadeira amizade. E nós encontramos na internet esse caso que se chama Amor Maiúsculo. É uma mensagem muito bonita, ela tem música, ela tem uma série de contornos, nós fizemos uma limpeza. E eu vou pedir licença a vocês, embora ela esteja transcrita, para que eu leia. Porque pode ser que tenha alguém com dificuldade de ler no telão, pode ter alguém que não consiga ler, então nós vamos fazer a leitura, embora ela esteja transcrita. Um homem bastante idoso procurou uma clínica para curativa em sua mão ferida, dizendo-se muito apressado, porque estava atrasado para um compromisso. Enquanto o tratava, o jovem médico quis saber o motivo da sua pressa, e ele disse que precisava ir num asilo de velhos, tomar café da manhã com sua mulher, que estava internada lá há bastante tempo. Sua mulher, diz ele, sofria do mal de Alzheimer, em estágio bastante avançado. Enquanto terminava o curativo, o médico perguntou-lhe se ela não ficaria assustada pelo fato dele naquele dia estar atrasado. Não, disse ele. Ela já não sabe quem eu sou. Há quase 5 anos, ela nem me reconhece. Intrigado, o médico lhe pergunta, mas se ela já não sabe quem o senhor é, por que a necessidade de estar todas as manhãs com ela? O velho sorriu, deu uma palmada na mão do médico e disse, é verdade. Ela realmente não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. E como conclusão disso, nós vemos que o amor, por ter uma origem divina, ela não se reduz ao físico, não se reduz ao romântico. Porque o amor verdadeiro, esse amor divino que existe em nós, é a aceitação de tudo que o outro é, de tudo que o outro foi, de tudo que será e daquilo que já não é. Retomando a nossa linha do pensamento original, percebemos que de todo o longo período de tempo da existência humana, nós contamos sempre com a orientação divina através dos meus mensageiros. Primeiro Moisés, falando que deveríamos aprender a amar. Depois vem Jesus, dizendo que nós temos que amar verdadeiramente a Deus, mas temos que amar ao nosso próximo. E depois vem, e agora me fugiu o autor da mensagem, que faz uma nova roupagem nesse, quando diz que nós devemos fazer ao próximo aquilo que queremos fazer a nós mesmos. Ou seja, devemos amar ao outro como nós nos amamos. E essa mensagem do Cristo, ela não fala que nós devemos amar o outro como Ele nos ama. Ele diz que nós temos que amar ao outro como nós nos amamos. Mas como eu posso amar alguém se eu não me amo? Como eu posso falar de amor se eu desconheço amor? Joana de Ângeles nos diz que amar a Deus sem conhecê-los é muito difícil. Mas na bondade divina, Ele permite que a gente inverta os papéis, inverta as coisas. E que primeiro, em vez de amá-lo, e depois amar ao semelhante, e por último amar a nós mesmos, que a gente comece a nos amar.
Porque quando nós começamos a amar, nós passamos a gostar tanto de nós, que nós começamos a nos preocupar quando o outro, ele não gosta de nós. Mas por que o outro não gosta de mim se eu gosto? O que eu fiz de errado? Mas ele tem que me amar e eu me amo. E aí eu vou procurar saber, Paulo Jorge, pelo amor de Deus, por que você não gosta de mim? Você me machuca não gostando de mim, porque eu gosto de mim, eu quero que as pessoas gostem de mim. O que eu preciso fazer? Onde eu errei? É através do próximo que eu vou me corrigir. E quando verdadeiramente eu amar a mim, eu vou buscar estender esse amor que eu tenho por mim ao próximo. Porque se eu me sinto feliz, se eu me sinto bem em me amando, eu quero também que os outros se sintam bem amando. Assim como que eu quero que os outros me amem, eu passo a amar o próximo. E ao estender o amor ao próximo, eu consigo verdadeiramente entender o verdadeiro sentido do amor. É esse amor que liberta, esse amor que nos torna feliz, é esse amor que permite que muitas das vezes a gente se afasta da pessoa amada para que ela seja feliz. Porque às vezes nós impedimos que ela seja verdadeiramente feliz. O amor de Deus, que não tem fronteira, não pode ser medido, não pode ser comparado, esse amor que só existe um exemplo na face da terra, no momento em que a terra se encontra, é o verdadeiro amor de uma mãe por seu filho. Porque não existe uma comparação real ao amor de Deus, ao amor de mãe. Mas não a mãe que joga o filho, que reencarna no lixo. Mas muitas das vezes a mãe que doa o filho para alguém que cuide dele, porque ela sabe que não pode cuidar. Ela prefere vê-lo com alguém que o ame, ao vê-lo às vezes numa situação muito difícil, e ela abre mão, por amor ao filho, da convivência com ele. Mas não aquela mãe que entrega seu filho para que uma outra pessoa eduque, porque simplesmente ela não tem tempo para educar. Que busca um plano de saúde para que o médico possa socorrê-lo no momento que às vezes a criança precisa simplesmente de um carinho. A criança precisa da presença. Hoje já se fala em criança com 7, 8, 9 anos com depressão. Isso há anos atrás se falava em depressão a partir do adulto. Por que os jovens estão deprimidos? O verdadeiro amor de mãe é aquele que passa a mão na cabeça do filho quando erra, para que ele não se sinta desprotegido, mas busca a orientação, às vezes, da polícia, para dizer: o meu filho cometeu um crime e ele precisa pagar por isso. Porque enquanto ele estiver preso, ele não estará no mundo continuando a cometer um crime. É o amor de mãe. O amor que fez uma mãe uma vez em São Paulo, ao perder o único filho durante um assalto, e ela foi até o presídio onde o filho se encontrava preso, e ela o adota. E ela começa a fazer por aquele preso, por aquele assassino, tudo aquilo que ela fazia pelo filho. E toda semana ela ia, levava boa comida, levava roupa limpa, trazia a roupa dele para lavar, cuidar, a roupa quando não estava boa ela comprava nova, e ao ser questionada pela reportagem feita pela TV Globo, não é o exemplo de televisão, mas muitas das vezes tem coragem de fazer essas reportagens. E ela falou: eu faço por ele aquilo que eu fazia pelo meu filho e que ele permitiu que Deus o levasse. Mas eu encontro nele a ausência de uma mãe, que poderia dizer a ele que ele deveria ser uma pessoa boa. E o repórter vai e pergunta ao preso: você está arrependido do crime que você cometeu? Ele falou: do crime que eu cometi, não. Mas o que mais me incomoda é aquela senhora toda semana me abraçando, me amando, falando de carinho. Não faz cobranças.
Ela disse que vai me ajudar quando eu sair daqui. Ela disse que eu deveria ter outras oportunidades e eu vou ter, se Deus permitir. E nós lemos depois críticas a essa mãe. Mas a mãe que ama não se preocupa em criticar. E qual outro amor que nós poderemos trazer como exemplo também pela humanidade, se não é o amor desse homem, Chico Xavier? E nós gostaríamos de deixar uma frase do Chico que mostra de forma sublime como ele aprendeu a cultivar o amor mais puro e sincero pelo semelhante, de como ele distribuiu o amor a todos que o buscavam. E antes que a gente encerre com essa frase, nós lembramos certa vez de um casal vizinho lá no Grupo Espírita Francisco de Assis, quando eles foram até o Chico lá em Uberaba. E eles saíram de São Pedro da Aldeia numa caravana e todos dizendo, olha, o grupo do Chico deve ser uma maravilha. Se aqui na nossa região existem ótimos grupos espíritas, imagine o grupo do Chico. Deve ser uma maravilha, espíritos superiores, uma organização, um silêncio, uma presença da prece, de tudo, e chegaram lá no Chico. E o casal nos falou depois, olha, foi a maior decepção que eu tive na vida. Porque quando nós chegamos lá no grupo do Chico, era criança correndo para tudo quanto é lado, era gente batendo papo, era janela aberta, gente com radinho ouvindo o jogo no final da tarde. Roberto Carlos cantando, o pessoal tomando cerveja lá fora. E eles começaram a falar, gente, não é isso. Isso não é a casa do Chico, tem alguma coisa errada, nós estamos no endereço errado. Mas o espírita que se comporta não fala nada, fala baixinho. Né? Não fala para ninguém ouvir. E lá no final, depois de toda aquela barbura, acharam que ainda tinha que dar uma boa noite para o Chico. Aí o Chico, coitado, está lá, tranquilo, aquela fila enorme. É que nem a gente observa quando o Divaldo vem aqui, ele viaja de longe, vem, vai falar aqui em Cabo Frio, passa o dia todo atendendo a todo mundo, faz uma preleção, quando ele termina fica aquela fila imensa, todo mundo querendo que ele dê autógrafo no livro, todo mundo quer. Ah, mas ele não pode perder a oportunidade. Mas coitado, precisa de descanso. O Chico precisava de descanso. E quando eles estavam lá na fila, chega alguém que eles não conhecem, que eles não identificam, e diz, fiquem tristes não. Vocês são espíritas. Mas o Chico, há muito tempo, deixou de viver para os espíritas. Hoje o Chico é do povo. Essa é a casa do povo. Eles envergonhados, imaginando que tinham sido ouvidos, olharam o homem e falaram, não lembramos de ter visto esse cidadão. Chico era um homem do povo. Era uma personalidade que muitos espíritas dizem, ah, mas o Chico é um espírito de ordem superior. Equivocou. Porque se assim fosse, ele não teria mérito por fazer o que fez. Qual é o mérito do espírito superior? Ser solidário, amar o próximo, atender? Nenhum. Isso eles fazem conosco nas reuniões mediúnicas. Eles nos amparam, nos assistem. Às vezes até permite que a gente cometa equívocos dentro de uma reunião. O Chico não. O Chico era um espírito que ele trouxe uma proposta de vida e ele levou aquilo adiante. Se hoje é um espírito melhor, se ele teve o direito de ser recebido por espíritos superiores, é porque ele cumpriu a sua trajetória de vida. É um homem chamado amor, que verdadeiramente exemplificou tudo aquilo. E quando certa vez foi questionado como ele conseguia ter tanta disposição e carinho para atender a todos, sempre sorridente, apesar da sobrecarga de trabalho, ele responde com muito carinho e sorriso ao interpelante: o corpo é meu, ele pode sofrer. O semblante é do próximo, ele deve sorrir. Quantas das vezes nós acordamos e não estamos bem? E atrapalhamos a vida de todo mundo dentro de casa, porque eu não estou bem. Se eu não estou bem, ninguém tem que estar bem aqui dentro de casa. E a gente acorda de mau humor. Ao invés de eu não estou bem, mas o dia pode estar bem para os outros.
E vamos tratar as pessoas com serenidade, com amor, com respeito, com sorriso. Fazer aquilo que Deus nos ensinou. Aprender verdadeiramente a amar ao próximo, assim como Ele nos amou. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe.